Pessoal, uma boa noite. Nessa videoaula, então, nós veremos como fazermos a construção da tabela LL1, certo? Que é uma das etapas fundamentais aí da nossa análise LL1, que a gente viu na videoaula anterior. Então, o algoritmo de construção, ele é relativamente direto, porque a gente consegue fazer uma análise da gramática, e fazendo uma análise da gramática é suficiente para a gente construir a tabela, certo? Então, o algoritmo de construção, ele basicamente vai analisar cada produção dessa gramática, certo? E a gente, de maneira mais genérica aqui, a gente vai assumir que cada uma das produções é representada, então, por A maiúsculo, como representante da cabeça da produção, e como alfa, como representante do corpo da produção. E em função dos conjuntos primeiro, sequência, dos diferentes elementos dessa produção, a gente vai construir a tabela, certo? Lembrando que a nossa tabela, ela é um mapeamento de cada uma dos nossos não terminais, que ficam nas nossas linhas da tabela, para os terminais que ficam nas colunas da tabela, sendo que nos terminais a gente vai incluir também o dólar, certo? Então, olhando aqui para o nosso algoritmo, a gente vai então para essa produção, que a gente está olhando uma produção específica, a gente vai calcular o conjunto primeiro do corpo dessa produção. E para cada terminal que fizer parte desse conjunto primeiro, a gente vai incluir essa produção na célula cuja linha é o A maiúsculo e cuja coluna é o Azinho em questão, que faz parte do conjunto primeiro do alfa. Então essa é a regra mais elementar, a mais simples de ser aplicada, certo? Se o vazio estiver fazendo parte, pertencer ao primeiro do alfa, certo? Ou seja, esse alfa que deriva para vazio ou ele é o vazio, aí a gente vai ter que fazer uma análise um pouco mais elaborada. A gente vai ter que incluir o A que leva para alfa em todas as células da linha do A, onde a gente tem esses terminais B. E o que são esses terminais B? Vai ser cada um dos terminais B que aparecem no conjunto sequência do A. Isso quer dizer que o quê? Que a gente tem que derivar esse A para vazio se o que estiver na nossa entrada estiver no conjunto sequência do A, certo? Isso, de novo, é uma consequência lá que a gente viu na videoaula anterior sobre gramáticas LL1. Agora, se o vazio estiver, olhando aqui o nosso próximo regramento do nosso algoritmo, se o vazio estiver fazendo parte do conjunto primeiro do alfa e o dólar estiver no conjunto sequência do A, a gente vai incluir o A que leva para alfa na posição A com dólar, certo? Isso aqui para marcar também a situação que no dólar. De certa forma, esse regramento que a gente está vendo aqui, ele está contemplado porque para cada terminal B em sequência do A, o conjunto de sequência, vocês lembram bem, né? A gente pode ter um dólar. Então, esse regramento aqui, ele, de certa forma, está contemplado pelo regramento número 2 aqui. No final do algoritmo, notem que não tem muita... São praticamente só 2 passos esse algoritmo, né? As células vazias são consideradas erros. Então, para ilustrar como que é o funcionamento desse exemplo aqui, desse algoritmo, digamos assim, a gente vai usar como exemplo a nossa gramática que representa as operações aritméticas de mais e vezes com precedência de operadores, onde essa gramática foi alterada para remover a recursão à esquerda. Então, nós temos aqui as diferentes produções dessa gramática, certo? E que leva para E' que leva para os outros elementos aqui, e como a gente viu nas videoaulas anteriores, a gente já calculou o conjunto primeiro e sequência, né? A gente tem uma videoaula específica sobre isso. Então, esse slide aqui eu vou deixar aqui no canto, eu vou passar agora para o quadro, eu aumentei um pouco mais ele aqui para a gente poder ver melhor, certo? Então, olhando agora para a nossa construção, como é que a gente vai construir então essa tabela? A gente vai então, para cada um dos terminais da minha gramática, eu vou construir então uma linha, sabe, na minha tabela. Então a primeira linha aqui vai ser, vamos botar na mesma ordem, certo? Então vai ser o E, certo? Depois nós teremos o E', o T, o T' e o F. São 5 não terminais que estão na minha gramática. E nas minhas colunas aqui do meu
da minha tabela, eu vou colocar então os terminais, certo? Então, os terminais que eu vou colocar vão ser então, vou copiar deles aqui, vai ser então o ID, certo? Que é o primeiro, ID, o mais, o vezes, o abre parênteses, só puxar um pouco mais aqui, o fecha parênteses e o dólar, certo? O dólar é o nosso último que a gente tem que colocar também, a nossa última coluna aqui, dólar. Está aparecendo todos? Estão aparecendo todos, certo? Então, voltando aqui para o nosso quadro slide, então agora a gente vai aplicar aqueles regramentos que a gente viu antes, né? Até posso voltar eles aqui. O primeiro regramento é para cada terminal A em primeiro de alfa, inclua A que leva para alfa em M de A, certo? Para cada produção da gramática. Então a gente pode aplicar esse regramento para cada produção da gramática. Vamos lá. Então, vou passar aqui para o próximo slide. Então, a primeira produção da gramática é o E que leva para T, E'. Então, nesse caso aqui, eu vou usar aqui em cima como rascunho, a gente vai calcular então o primeiro do T, E', certo? E o primeiro do T', a gente pode perceber que o T não deriva para vazio, a gente está ali o conjunto primeiro já calculado. Esse aqui, então, pelo fato do T não derivar para vazio, o primeiro de T', que é o corpo inteiro da produção E que leva para T', vai ser igual ao primeiro do T. E o primeiro do T é, abre parênteses, e ID, certo? Então, isso quer dizer o quê? Que a gente vai colocar, então, a produção E que leva para T, E', que é essa produção que a gente está analisando agora, nas colunas, abre parênteses e ID, certo? Então, eu vou colocar aqui E que leva para T, E', e no abre parênteses também o E que leva para T, E'. Então, com isso, a gente já analisou a primeira regra. A segunda regra da nossa produção é o E', que leva para mais T, E', certo? A gente está ainda analisando só o primeiro regramento lá do nosso algoritmo de construção da tabela. Então, nesse caso aqui, o primeiro, a gente vai olhar essa segunda produção, do mais T, E'. Esse aqui é relativamente simples, porque ele começa por um terminal, então é somente o mais. Esse é o conjunto primeiro do corpo inteiro. Então, isso faz com que eu adicione a regra mais T, E' somente na coluna do mais. Então, vou colocar aqui, então, E', que vai virar o mais T, E'. Depois eu vou analisar, então, o T que leva para FT'. Eu estou pulando explicitamente aqui, só para deixar bem claro, a regra E'. Eu vou anotar ela aqui, ó. Eu estou pulando a regra E' que leva para vazio. E eu vou pular também a regra T' que leva para vazio. Porque essas duas aqui a gente vai analisar logo em seguida, porque elas dizem respeito à segunda regra do nosso algoritmo. Então, agora analisando o T que leva para FT', eu vou calcular então o primeiro do FT'. E o primeiro do FT', pelo fato do F não derivar para vazio, vai fazer com que o primeiro do FT' seja igual ao primeiro do F. E o primeiro do F é o abre parênteses e o ID. Então, essa produção T que leva para FT', eu vou colocar ela na coluna do ID e na coluna do abre parênteses. Então, T que leva para FT' e o T que leva para FT' aqui também. Então, se eventualmente tiver um T no topo da pilha e tiver um abre parênteses ou um ID, eu tenho que substituir esse T por FT'. Analisando a próxima produção, que é o nosso asterisco FT', nesse caso eu vou colocar somente T' que leva para asterisco FT' na coluna do asterisco, porque o primeiro do corpo é só o asterisco. Então, T' que leva para asterisco FT'. Agora, analisando o F que leva para abre parênteses e fecha parênteses, o primeiro desse corpo aqui é o abre parênteses. Portanto, eu vou colocar então na coluna do abre parênteses a produção F que leva para abre parênteses e fecha parênteses. E a produção F que leva para ID, o primeiro de ID é só o ID, então eu coloco aqui F que leva para ID.
Então, com isso eu já analisei todas as produções pela primeira regra do nosso algoritmo. Agora, analisando a segunda regra do nosso algoritmo, certo? Eu vou voltar aqui para os slides só para a gente lembrar dela. Diz o seguinte: se o vazio estiver no primeiro do alfa, que é o nosso caso, por exemplo, E' que leva para vazio e T' que leva para vazio, a gente tem que incluir essas produções que levam para vazio nas colunas onde tem o B, sendo que esse B está no conjunto de sequência do A. Então, olhando agora aqui no nosso quadro para o primeiro E' que leva para o vazio, a gente vai ter que incluir essa regra para todas as colunas onde o E', ou para as colunas, para os terminais que estão no sequência do E'. Então a gente já calculou o conjunto de sequência do E'. Como vocês podem ver, o conjunto de sequência do E' é o fecha parênteses e o dólar. Então a gente vai colocar essa produção na linha do E', que é essa aqui, que a gente está analisando agora. A gente vai colocar então a produção E' que leva para vazio no fecha parênteses e no dólar, certo? Então, eu vou até trocar de cor aqui, só para deixar bem claro quais são as regras que a gente está colocando, quais são as ações que a gente está colocando a partir da segunda regra, certo? Então, a gente viu que no conjunto de sequência do E' a gente tem o fecha parênteses e o dólar. Então, eu vou colocar aqui então o E' que leva para o vazio e aqui também o E' que leva para o vazio. Então, com isso a gente fez a primeira produção, certo? A segunda produção, então, é o nosso T' que leva para vazio. Aí a gente tem que novamente olhar o conjunto sequência do T'. O conjunto sequência T' tem mais o fecha parênteses e o dólar. Por conta disso, então, na linha do T', que é a cabeça da produção que a gente está analisando, eu vou colocar então a produção T' que leva para vazio no mais, que é aqui, no fecha parênteses, que é aqui, e no dólar, T' que leva para vazio, certo? Então, com isso eu fiz essa análise também e terminando agora, por conta disso, o algoritmo, né? Então, apliquei a regra número 1 e a regra número 2. Bom, o terceiro passo, só voltando aqui no nosso algoritmo, que é esse aqui, ó. Se o vazio estiver no primeiro do alfa e o dólar estiver no conjunto de sequência do A, incluo o A que leva para vazio em M de A dólar. Isso aqui já está contemplado, então, por essa regra aqui, ela é meio repetida aqui no nosso exemplo. Ela é repetida aqui no nosso exemplo. Bom, então com isso então a gente conclui, né? Notem que essa tabela aqui é a tabela que a gente pode utilizar para fazer a nossa análise, certo? A análise LL1, que foi que a gente viu na videoaula anterior. Então, se vocês querem ver ou lembrar como a gente usufrui dessa tabela para, dada uma entrada, verificar se essa entrada faz parte da nossa gramática através da análise LL1, a forma de funcionamento da análise LL1 foi vista na videoaula anterior. Então, eu deixo registrar no slide também a resposta, certo? Para esse exemplo aqui, a tabela resultante para esse exemplo. Então, vamos agora para o segundo exemplo, perdão, que é o exemplo do if com else opcional, onde a gente já sabe que, nesse exemplo aqui, nós temos, então, uma gramática que é ambígua pelo fato que o else pode casar tanto com o if mais próximo quanto o if mais distante. A gente viu na última videoaula que, na realidade, a única opção concreta é a gente fazer o casamento do else com o if mais próximo, certo? Então, para a gente passar então para o nosso exemplo de construção, de maneira análoga à anterior, a gente vai começar a construção da nossa tabela partindo então da definição das linhas, né, da nossa tabela. E olhando para a nossa gramática, a gente vê então que a gente tem então o S como símbolo inicial da gramática, então a primeira linha é esse S, a segunda linha vai ser o S' e depois nós temos o E, certo? E como símbolos da gramática, nós temos o I, certo? Que é o do if. Nós temos o then, que seria, no caso aqui, o T, certo? Deixa eu só confirmar aqui uma coisa. Vou botar a mesma ordem que eu usei nos slides depois. Então, nós temos
Eu vou começar aqui apagando esse i e vamos colocar então na mesma ordem. Então nós temos o A, como é o comando, o B, o else, que está representado só pelo caractere E, o I, depois o then, que é o T, e o dólar, que é a nossa última coluna, que representa o final da nossa entrada. Bom, então essa é a nossa configuração da nossa gramática, certo? Nós temos então as colunas aqui e as nossas linhas aqui como sendo os não terminais. E aí agora a gente vai aplicar o algoritmo, né? Então começando de novo pelo primeiro regramento, né? A gente vai olhar então pela primeira regra da nossa produção e a gente vai ver então que o primeiro de I, E, T, S, S' é o primeiro de I, já que ele é um terminal, né? Então a regra S, que leva para I, E, T, S, S', a gente coloca justamente na coluna do I, certo? Porque aqui no primeiro desse corpo a gente tem só esse I aqui. Depois a gente analisa a segunda regra, que é o S que leva para A, e o primeiro desse corpo é somente esse A. Então a gente põe aqui S que leva para A. Depois, ainda pela primeira regra, a gente vai analisar então o S' que leva para ES, que o primeiro do corpo é só o Ezinho, né? Então, por conta disso, a gente coloca então S' que leva para o E e o S. Depois disso, a gente vai então pular a regra do S' que leva para vazio, porque isso faz parte da segunda regra do nosso algoritmo. E agora, então, a gente vai analisar então a nossa última regra, que é E que leva para B. E o E, certo, que leva para B, então o primeiro desse B é o Bzinho só, então a gente coloca essa regra no E que leva para Bzinho, já que o primeiro do corpo é só o Bzinho. Bom, então com isso a gente analisou pela primeira regra e agora a gente vai analisar a segunda regra. Então, a segunda regra é aquela quando o corpo leva para vazio. E a gente tem um exemplo disso nessa gramática, que é o S' que leva para o vazio. Então, por conta disso, a gente tem que olhar para o conjunto sequência do S', e a gente pode ver ali na tabela que está aparecendo no slide que o conjunto de sequência desse S' é o E e o dólar, certo? Então, por conta disso aqui, a gente vai adicionar essa regra aqui na coluna do E e na coluna do dólar. Na coluna do dólar não tem problema, porque ela está vazia, a célula correspondente, então a gente coloca aqui S que leva para o vazio, mas na coluna do E a gente já tem uma produção, nessa célula aqui a gente já tem uma produção, que é a produção que foi adicionada quando a gente estava analisando a produção S' que leva para ES. Mas agora, por essa segunda regra do nosso algoritmo, a gente adiciona então aqui S' que leva para vazio. E ao adicionar essa célula aqui, a segunda regra, a gente identifica que a gramática não é LL1 e identifica que existe uma ambiguidade, certo? A gente viu lá no finalzinho da última videoaula que para resolver essa ambiguidade basta remover essa regra que o algoritmo colocou ali, mas essa remoção é feita depois que o algoritmo executou e a gente remove de maneira manual, certo? Porque a gente sabe que removendo aquilo ali, a gente remove a ambiguidade, consegue reconhecer as entradas que são válidas para essa gramática e consegue, sobretudo, fazer uma análise descendente com o algoritmo LL1, certo? Mas notem que a aplicação do algoritmo simplesmente vai levar a identificar se a gramática é LL1 porque ela pode colocar na mesma célula mais de uma ação. E se isso acontecer, a gente já tem uma evidência clara de que a gramática ela não é LL1. Certo, pessoal? Então eu vou passar aqui para os slides só para deixar registrado então que a gente também tem a resposta aqui para essa gramática. O questionamento que aparece aqui no slide referente a essa célula, que a gente tem duas opções, se mantém. A resposta, eu lembro vocês, está na videoaula anterior. Certo? Então, nesse caso aqui, só para deixar registrado, a gente escolhe então manualmente por S' que leva para ES, removendo a produção S' que leva para vazio, porque isso faz com que o else case com o if mais próximo. Certo, pessoal? Então era isso que eu tinha para falar para essa videoaula.
Se ficou alguma dúvida, entre em contato. Um grande abraço para vocês e até logo.